Calqueio, tão grande salvação. Outra, isso é tremendo. Põe lá Hebreus 1:14, que é o nosso texto básico, e Hebreus 2, de 1 ao 3. Diz o edificador, o perito, o arquiteto, né? E diz agora o revelador para nós, o edificador, ele falando para nós. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço, a favor dos que hão de herdar o quê? A salvação. Diga, eu sou salvo. Para sempre salvo. O anjo está te ouvindo. Então ele te deve serviço a favor. É assim que eles foram construídos, né? Criados. Hebreus 2, ele diz, por essa razão, esses anjos, né? Por essa cobertura, por causa desses ministros, por essa razão, aí já fala conosco, a igreja, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Firmeza quer dizer o quê? Com certeza, com convicção, com revelação. Você está aqui, abençoado. Ah? Se ele diz mais firmeza, porque tem aqueles que pegam meia boca. Não tem firmeza. As verdades ouvidas. Então você tem que pegar com mais firmeza as verdades, que é o quê? A graça e a verdade. É ela que fala sobre isso. Para que delas jamais nos desviemos. Não podemos desviar, abençoado. O desviar tem consequência. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, aos anjos aí no antigo pacto. No antigo pacto, os anjos falaram sobre a lei. E toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Ressalto isso hoje, porque nós estamos entrando numa nova glória, né? E vamos precisar dos anjos para dar a quem merece o bem ou o mal que ele fez. Nós liberamos isso no mundo celestial. Né? Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Nós falamos desse texto, terminamos o nosso calqueio da semana passada em cima disso aí, né? Que devemos apegar com mais firmeza as verdades ouvidas, com atenção, porque o que se fala quando não tem atenção, entra aqui, sai aqui. E depois fica as perguntas, por que, Senhor? Por que, Senhor? Não é assim? É dessa forma. Então, as verdades ouvidas com atenção, que são quem? Os anjos, que é uma salvação tremenda de Deus para a nossa vida, para nos auxiliar a chegar ao quê? A transformação, abençoados. Eles vieram para nos auxiliar para chegar na transformação. Este é o propósito da sua existência. Eles existem para nos conduzir até a transformação, para que nós não tropeçamos em alguma pedra, como diz lá no Salmo 91, eles impedem que nós tropeçamos em alguma pedra, quer dizer, andamos errantes, né? Nos erramos na conduta da nossa vida, e isso traz prejuízos, e os anjos estão aí para que nós não tomemos prejuízo. Então, por essa razão, devemos o quê? Apegar. Eu fui lá em Deuteronômio 13, recebi esse versículo, 13:4, aqui fala sobre a lei, um dos livros Pentateucos, escrito por Moisés, aqui é a lei autêntica, né, de Moisés, e lá tem o mesmo conceito e princípio de educação para nós, a igreja. E com isso, nós vamos ver aqui o princípio, né? O básico. Baixa só um pouquinho, Tiago, do meu.
o princípio básico, para que a gente possa dar continuidade, porque muitas vezes as pessoas acham que nós recebemos isso aqui. Não, nós somos mais velhos que a rocha. Quantos são mais velhos que a rocha? Somos. Aqui, ó, já veio de lá para cá. Nós não desrespeitamos a lei, não. Nós só não a vivemos mais, mas ela é de Deus. Deus trouxe a lei para Moisés. A lei é boa, Paulo diz, a lei é boa para aqueles que vivem, conseguem vivê-la toda, mas são 613 mandamentos, ninguém viveu, só Jesus de Nazaré que a cumpriu, só ele conseguiu, mais ninguém, mas a lei é boa, ela veio de Deus, preservou o povo, né? A palavra diz que ela foi o aio que nos conduziu até Cristo, então ela foi boa, mas não deve ser vivida. E aqui, Moisés trouxe uma exortação firme sobre aquele povo. Ele diz o seguinte: andarei após o Senhor, vosso Deus, e a Ele temereis. Guardareis os meus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Então nós temos que nos achegar ao Senhor. E o que é isso? É vir e congregar, para que você receba do trono da graça a direção para a tua vida, e eu para a minha vida, porque isso aqui é bom para mim, eu prego para mim também, abençoado. E como eu preciso dessa pregação, senão, né, eu estou perdido. Lá em 1 Coríntios 6,17, ele diz o seguinte: mas aquele, está dizendo que, mas aquele, tem uns que não se unem ao Senhor, você já viu? São de Deus, são salvos, né? Vão receber realmente um corpo, vão, ou na primeira, ou na segunda, ou na terceira etapa, vão receber. Mas ele está dizendo aqui, mas aquele que se une ao Senhor, é um espírito com Ele. Se achegou ao Senhor, se tornou um com Ele. Nós somos realmente representantes, né, de uma divindade gloriosa aqui na terra, quando unimos a Ele. Se nós não estamos unidos com Ele, nós estamos na carne. E unir com Ele é o quê? Ouvir a sã doutrina e praticá-la, sem questionar. Sem questionar. Porque quando questiona, chamando Deus para te responder, e você não deve fazer isso. José Luiz sempre dizia o seguinte: não ouve Deus na sua mente, ouve no seu espírito. Ele traz uma instrução que Paulo dizendo: eu sirvo Deus no meu espírito, na minha mente, porque na carne eu sou inimigo de Deus, então não vou entender Deus nunca, eu vou interrogá-lo constantemente, e aquilo que eu não entendo hoje, o que eu tenho que fazer? Aguarda, porque serás revelado. Você se uniu ao Senhor, você vai ser revelado, e quando você é revelado, você, opa, para! Entendi agora, e antes eu não entendi. Não era assim? Quando eu ouvi a graça, através do doutor José Luiz Jesus Miranda, muitas coisas eu não entendia. Mas como eu entendi várias outras coisas, eu digo, deixa isso aqui para cá, vamos lá. Quando chegava lá na frente, eu falava, agora eu entendi, cara. Que glória! E a revelação é algo glorioso para os filhos de Deus, né? Então, aqueles que se unem ao Senhor, é um espírito com Ele. Por isso, devemos apegar com mais firmeza essas verdades ouvidas, abençoados. E nós vamos ver aqui que a segunda vinda de Cristo teve essa finalidade, aclarar esse evangelho, essas 14 epístolas de Paulo, para a minha vida e para a sua vida. E a chegada dos anjos em glória. Vamos ver aí em Mateus, 25, 31. Olha que coisa tremenda isso aqui. Nós falamos, sobre a segunda vinda de Cristo, e aqui é a glória e o endereço certo para os ouvintes, aqueles que estão na internet, aqueles que estão servindo dessa palavra, para nós explicar realmente essa questão da segunda vinda, que infelizmente o sistema está buscando a segunda vinda, e passa ano em ano e não chega de jeito nenhum, rapaz. Parece que corre deles, né? É porque eles estão na contramão, cada dia que passa eles estão mais distantes. Aqui vem Jesus de Nazaré falando sobre o Filho do Homem.
Mateus, não é Mateus falando, é quem? Jesus de Nazaré falando. E nós temos que entender isso bem claro, e entendemos, porque nós temos essa revelação. E Jesus de Nazaré diz o seguinte: quando vier o Filho do Homem, então ele não estava falando dele, ele estava falando que vinha um. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, que quer dizer o quê? Na sua glória, no seu trono, no seu poder, e diz, e todos os anjos com ele. Olha que coisa maravilhosa. Então se assentará no trono da sua glória. Então, essa manifestação do Filho do Homem, que é Cristo, Cristo é o Filho do Homem. Por isso que você é chamado cristão. Por quê? Você tem quem? Cristo. Você não tem Jesus de Nazaré, você tem Cristo na sua vida. Jesus de Nazaré foi chamado de cristão? Ele foi chamado de quê? Judeu. Ele não foi chamado de cristão. Então, Jesus de Nazaré era um judeu, vivendo como judeu, para o quê? Cumprir a lei e os profetas. E Cristo estava em quem? Nele. Ali não havia nenhum cristão, todos eram judeus. O cristianismo veio depois da morte dele, e quando Paulo começou a pregar, o primeiro homem na terra chamado de cristão foi Paulo e aqueles que o ouviram. Deram o nome deles de cristão, porque Paulo falava de Cristo, o ressuscitado da vida de Jesus de Nazaré. Então é simples a explicação, bem lógica, bem simples. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Quem não tem, se perde em Jesus de Nazaré, vivendo a lei e os profetas, e estão debaixo de maldição, porque vivem as obras da lei. Assim diz Paulo lá em Gálatas 3, não é? Então, Jesus veio, e com ele veio todos o quê? Os anjos, que depois Paulo respalda, onde nós lemos lá em Hebreus 1,14, não são todos eles espíritos ministradores? Todos eles quem? Todos os que vieram com o Jesus de Nazaré, com Jesus Cristo homem, que foi a segunda manifestação, já prevista, profetizada por quem? Por Jesus de Nazaré, que era o Cristo na terra, mas vivendo a lei. Então ele profetizou, e aí veio os anjos, agora na vida de quem? Doutor José Luiz de Jesus Miranda. Vão ter que engolir isso, não vai ter jeito. Vão ter que engolir isso, não vai ter outra forma. Eles vão ter que assumir essa posição. E nós, que andamos com ele, a qual ele diz lá em Hebreus, andarei e habitarei e andarei entre vós. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Deus só manifesta na terra quando há um véu. Se não houver um véu, Deus não manifesta na terra. Porque só a voz dele é inconfundível. É como o barulho de muitas águas. Não tem como confundir a voz do Senhor. E as ovelhas seguirão quem? A voz de Deus. Ele diz que eu mesmo pastorearei a minha igreja, dita pelos profetas. Então a voz dele vai encontrar nos ouvidos das ovelhas e elas o seguirão. E ele diz, e ninguém as arrebata da minha mão. Então onde estão as ovelhas? Elas terão que vir até nós, abençoado. Porque ao ouvir, elas vão o quê? Submeter, dizer, essa voz é de Deus, essa instrui, essa me consola, essa cuida de mim, eu estou vendo algo deslumbrante aos meus olhos, e tenho gozo em ouvir essa voz. Assim é, abençoado. Então ele veio com os seus anjos. Cristo na terra, vem os seus anjos. Cristo fora da terra, não tem anjo. Porque Cristo trouxe anjo. Ele diz, o Filho do Homem, na sua majestade, com todos os seus anjos, eles vão o quê? Ele vai vir e anjo acompanha Cristo. E Paulo diz, Cristo em vós, por isso que os anjos estão contigo. Uma salva de palmas para eles. Ah, Padre! Eles estão com você, eles estão comigo por causa de Cristo, que veio pela sua segunda vez, aclarar esta verdade sobre tão grande salvação, que o mundo não conhecia.
falava de anjos, mas sem sentido, sem base, uma coisa mitológica, uma coisa teológica, angiologia da teologia sistemática, abençoados, é uma vergonha. Não se fala, não se explica nada, não tem esses textos para confirmar a manifestação deles. Por quê? Porque eles não o sentiam, tinha só como instrução teológica. Eles liam, tem anjo, vamos falar sobre anjo, mas falar sobre o quê? O que você entende? Eu entendo mais ou menos isso, é mais ou menos isso. Vamos trazer e começar a escrever. Virou o quê? Uma confusão. Agora, na segunda vinda, eles vieram e nós somos testemunha disso. Porque você vê os anjos trabalhando a seu favor. Abba, Padre! Nós somos testemunha disso, abençoado. Abba, Padre! Então, ouvir é o que Deus mais exige de seus filhos, ovelhas, né? Mais nada. O que Deus quer é o quê? O seu ouvido. Seu ouvido é esse aqui, abençoado, ó. Mente, prestar atenção, ouvir. Ouvir. Pai sem falar, o dedo dele aqui, esses dois dedos na mente, significa o quê? Atenção, mente, espírito. E quando você não ouve, a sua carne tromba com você. E a carne, ela arrebenta. Ela arrebenta, ela acaba com a pessoa. Ela estrangula e depois vê a pessoa vivendo mal pra caramba. Então, veja bem, nós precisamos, abençoados, de entender isso, né? A segunda vinda, né? Com esse evangelho glorioso, né? E lá em Romanos 2,16, vem dizendo aí a segunda vinda, que veio? Trazer anjos e trazer mais alguma coisa aqui, olha. No dia em que Deus, ouve aqui, no dia em que Deus, por meio de Cristo, Jesus era a manifestação segunda, doutor José Luiz de Jesus Miranda, a segunda vinda, esse no dia, quer dizer, Paulo não viu Jesus de Nazaré, mas ele ouviu sobre ele e escreveu sobre ele, mas Paulo sabia da segunda vinda, que ele vem dizendo, mas no dia, em que Deus, por meio de Cristo, vai se manifestar novamente, numa pessoa chamada Jesus, que é o nome que eu dei para a minha manifestação, em Cristo na terra, julgar o segredo dos homens. Então, aquilo que estava escondido, ele ia trazer o quê? À tona. Ele sempre diz que nós sacamos o interior das pessoas, o segredo das pessoas. Muitas vezes eu estou pregando e a pessoa está ouvindo e fala, mas eu não conheço esse camarada, por que ele está falando isso de mim? É por causa do evangelho, que saca o interior. As pessoas não escondem diante desse evangelho, eles mostram as unhas. Ele mostra quem ele é, eu mostrei quem eu era. Eu estava escondido atrás de uma religiosidade ferrada, diante de uma posição inadequada, que é o sistema religioso. Quando eu vim para a graça, o que eu escondi há tempo, aclarou, falei, ai, Pai, eu sou isso? E são situações que vão, como se diz, te cutucando com vara curta, para que o que é estranho, ocupando a sua mente para a vida, ela tem que sacar para fora, para você conhecer e dizer, eu rechaço isso na minha vida. Porque senão não há transformação. Renovação da mente é o que? Te mostrar verdadeiramente quem você é. E extrair isso e colocar você como você é, um espírito justo, feito perfeito, que entende bem as coisas de Deus quando ele fala. Abba, Padre, essa é a nossa posição, abençoado. Então ele vem dizendo, por meio de Cristo, Jesus, julgar o segredo dos homens, de conformidade o meu evangelho. Olha, Paulo era o único que Deus viria para comunicar a verdade à igreja. Pedro, João e Tiago, não. Deus não veio para pregar a circuncisão. Deus veio para pregar na segunda vinda de Cristo o quê? A incircuncisão. E a incircuncisão estava com quem?
com Paulo. E a circuncisão estava com quem? Pedro, João e Tiago, segundo Gálatas 3, 7, 8 e 9. Pastor, lê isso aí. Para você ver se eu não estou certo ou não. Pode ler, que você vai encontrar o endereço lá bonitinho. E você vai ver que nós temos a palavra da verdade. Assim é? Abba, Padre. Então, abençoados, ele veio julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho, que são as 14 epístolas de Paulo. Deus nunca pregou Pedro, João e Tiago. Diz ele, na sua manifestação aqui por 40 anos, ele diz o seguinte: olha, Apocalipse foi escrito para mim. Quando eu vi ele falando isso, eu falei, mas que homem. Mas não era homem, era Deus. E depois entendemos isso. Ele diz, Apocalipse foi escrito para mim. E tem algumas coisinhas lá que eu vou trazer, porque eu quero. É Deus na terra, quem vai contender com ele? Aonde ele trouxe o 666, aonde ele trouxe sobre a besta, que vencia os santos, e algumas outras cositas que tinha lá, que ele trouxe, o Armagedon, que é lugar de reunião dos filhos com Deus. Falou, chega, tá bom, só isso aí. Mas e o chifre, e mais o cavalo branco, e mais os 10 chifres, e mais... Lixo! Lixo! Então é lixo. Ele falou, tá falado. Não é divino. Falou, tá dito, eu vou... Cale-se diante dele sobre toda a terra, diz o Senhor, para! Assim é, abençoado. Então, tá aí, mas as 14 epístolas de Paulo, não, eu vou pregá-la desde Romanos até Hebreus, e vou sacar o interior de vocês, e vou mostrar quem vocês verdadeiramente são, meus filhos, deuses, abençoados, completos, eleitos, Padre, submetidos a essa forma de doutrina, abençoado. Nós somos esse povo, ministros labaredas de fogo. Diga, eu sou um ministro labareda de fogo. E vamos queimar muita gente aí. Não vou queimar diabo, não. Vou queimar gente, porque o diabo já foi destruído. Hebreus 2,14. Então, Hebreus 2,16, né, Tiago? Então, ouvia o que Deus mais quer do povo. As minhas ovelhas, o que elas fazem? Ouvem a minha voz. E quando elas ouvem a voz do Senhor, o que elas fazem? Seguem. Porque ouvindo, aprendemos a andar nessa terra que é nossa. Diga, a terra é minha. Toda a terra é nossa. Foi Deus que criou os céus e terra e tudo quanto nela há. E Ele diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Essa ficha tem que cair bonita em você, meu irmão. Você tem que sentir isso, eu sou dono disso aqui. Isso foi consumado aonde? No Novo Testamento. No Antigo Testamento eles tinham Israel. É lá que eles tinham. Terra que mana leite e mel. Aquilo era deles. No Novo Testamento, vem agora dizendo que nós somos donos de tudo. Do Oriente ao Ocidente, nós somos donos. Essa é a etapa da glória sobre graça, graça sobre graça. Nós temos uma porção maior do que os judeus abençoados. Isso é tremendo, né? Creia quem tem ouvido, quem não tem. Então veja bem, então essa terra é nossa, e lá em Isaías 55, 2 e 3, ele já profetizou isso, que os profetas foram criados para profetizar a nosso favor. E Isaías é o profeta da graça. Você recebe isso? Isaías é o profeta da graça. E ele vem dizendo, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Tem muita gente que gasta dinheiro no que é pão, naquilo que não é pão. Em vez dele semear, sabe o que ele faz? Ele come a semente. Está gastando dinheiro no que é pão, naquilo que não é pão. O vosso suor naquilo que não satisfaz. Tem gente que trabalha
Ele até diz assim, olha, não, meu irmão, estou trabalhando para burro. Está suando em vão. Naquilo que não se satisfaz, aquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente. Então aqui o profeta estava trazendo uma palavra para a igreja de hoje, que atentasse naquilo que Deus estava falando. Para de mexer com as coisas desse mundo. Para, sossega, um tempo, porque tudo é vosso. Para que você tem que correr atrás? Não usa essa expressão? Estou correndo atrás, não é assim? Quem está correndo atrás não chega nunca, né? Nunca vai passar, meu irmão. Ele está só por trás. Ele está para trás, perdido. As coisas velhas para trás ficam. Não mexe com elas não, meu irmão. Então, ouve-me atentamente. Então tem que ter atenção, né? Comei o que é bom. Onde diz comei o que é bom? Estava conversando com a Adriana, ela me atentou para isso aqui. Você pode comer o que não é bom. Porque comer o que é bom, porque no comer o que é bom tem o quê? O ruim. Tem gente que gosta de comer ruim, vive uma vida amarga, rapaz. É isso? Aqui tanto espiritualmente como naturalmente. Tem gente que vive amargamente, com a mente, contendas, problemas, situação. Ele apega naquilo ali, meu irmão. Né? Então ele não come o que é bom. E aqui o Senhor está dizendo, comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Quem come o que é bom, Deus dá manjares para ele, porque ele sabe escolher. Já viu uma pessoa que sabe escolher bem a comida? Vamos falar no natural, não é isso? Quem come bem, não consegue comer mal. Não estou falando comidas aí caríssimas, o cara paga lá igual Cabral também, Eduardo Cunha, que gastava lá 7 mil, 12 mil, 15 mil, 20 mil numa comida. Não estou falando sobre esse besterol, não, porque aquilo é vergonhoso, né? Mas estou falando de comer uma alimentação que seja adequada, não come qualquer coisa, ele sabe fazer com seus temperinhos ali, tranquilo. Comei o que é bom. Isso aí é direito nosso. Se você não fizer isso, você vai passar mal. Né? Porque uma educação que José Luiz trouxe para nós é essa também, no natural. Se você não sabe selecionar boa comida, a sua confissão, meu amigo, vai ter que funcionar muito. Você vai ficar doente porque não está se alimentando bem, não está dormindo bem, não está comendo bem, não está... Esses dias eu estava falando para a Adriana, né, que eu já comecei na minha vida, uma voz veio na minha mente e disse o seguinte: você quer ficar velho ou virar um atleta? Porque os anos vão chegando. E você decide ficar velho, nessa graça, você decide viver velho ou viver como um atleta. Por quê? Qual que é do velho? É acomodar, esperar a morte chegar, não é isso? Ele aposenta, acomoda e a morte chega rápido, já viu? Já viu? O cara aposenta e morre logo. Mas se ele virar um atleta, não existe atleta velho. Todo atleta é novo. Porque esse nome atleta não cabe atleta novo, atleta velho. É atleta, é uma pessoa. E eu olhei, pensei naquilo e falei, acho que não vou virar um atleta. Vou virar um atleta. E dali eu comecei e virei um atleta. Virei um atleta. Virei puramente um atleta hoje. Hoje eu cuido da minha saúde como nunca. Tem uma alimentação legal, não estou falando, não é caviar, né? Alimentação legal, legumes, verdura, frutas, um arrozinho, feijão, moderado, e um peixinho, né? Vamos comer normalmente, e fazer o quê? Física. Porque eu estava pensando, um atleta é o quê? Primeiro, é um cara disciplinado. Não come qualquer coisa, não fuma, não bebe,
dorme cedo, levanta cedo, faz ginástica. Esse é o atleta. E Paulo fala sobre o atleta. Ele não fala sobre o atleta? Fala. Todo atleta corre. E então o que acontece? Então, eu decidi me virar um atleta. Hoje eu faço tudo isso, né? Eu praticamente todos os dias eu ando 6 quilômetros e ando 8 quilômetros de bicicleta. Faço aquelas... Você vê, eu não gosto de academia, porque a academia ela machuca a gente muito, e eu não gosto. Eu já fiz muito, não gosto. Então, o que eu faço? Como eu já tenho toda a instrução de uma academia, eu vou para uma praça daquela de academia ao céu livre, tem vários equipamentos lá, e eu faço quase todos eles. E ainda tenho halteres na minha casa, faço alongamento, faço flexão. Você sabe por quê, meu irmão? Eu tenho que comer o que é bom na terra. E isso é ser bom, ser saudável. Você ficar cheio de... Eu não fico assim. E o atleta, além de ser disciplinado, o que ele é? Disposto. Você já viu algum atleta sem disposição? E ele faz, sabe o quê? Desafios. Todo atleta gosta de desafio. Na mente abençoada. Ele gosta de desafio. Isso aqui para mim é um desafio. Ocupar o espaço que José Luiz teve, eu sou bem corajoso, e vou achar muitos opositores. E o atleta acha muito opositor, não acha? O atleta, ele compete sozinho? Tem quantos competindo com ele? Muitos. Quem vai vencer? O melhor. E nós somos o melhor, não somos? Para! Porque já somos mais que vencedores. Então, meu irmão, entra nessa, que é bom a beça. Entra nessa, você não vai ter sobrepeso, você não vai ter problema de colesterol, você não vai ter problema de coração, você não vai ter problema de pressão, acaba tudo isso, elimina tudo, porque o atleta é saudável. Assim é, comer do bom, não é o que ele diz aqui, ouve-me atentamente, comei o que é bom, e deletais, e deleitareis com os finos, o quê? Manjares, inclinai os teus ouvidos e vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Quantos recebem isso? Uma salva de palmas ao nosso Deus. No Salmo 37, 11, olha o que diz aí o salmista, o nosso salmista, né? Ele é o salmista nosso. Ele diz, olha, mas os mansos, o que eles vão fazer? Herdarão a terra e se deleitarão do quê? Na abundância. Davi não falou? Isaías não diz? Comei o melhor e se deleitarei com finos manjares, com abundância de paz. Hoje nós estamos vendo o mundo aí, meu irmão, vivendo uma tragédia, como nós falamos. Rio de Janeiro, São Paulo está sem cobertura, Bahia sem cobertura. Angelical, por quê? Porque quando estava o centro educativo de José Luiz, eles cuspiram nisso aí. E agora estão recebendo o quê? Justa retribuição. E nós aqui em Belo Horizonte, reinando, comendo do melhor. Temos situações? Temos, porque onde é a gente boa, a gente também o quê? Má. E o mal tem que se manifestar para ser preso. E comer lá, ver o sol nascer quadrado. E para isso, meu irmão, para ouvir, tem que congregar. Nós tem que ver o sol nascer quadrado, Antônio Garotinho, crente, Cabral, o Cunha da Igreja Batista, e mais a Igreja da Assembleia, mais um montão aí, vai ter que ver o sol nascer quadrado. Para ver que a voz deles não vale nada. Então, para ouvir, tem que o quê? Congregar, abençoado. Eu bato nessa... Estão conversando comigo. Vão ter que congregar, vão ter que submeter, porque se não submeter, meu irmão,
não vai gozar dos finos manjares, vai sofrer demais, abençoado. Então, para ouvir, tem que congregar. Hebreus 10, 25, só para aguçar, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Qual dia? A transformação. Paulo diz que estamos mais perto de que nunca dessa tão grande salvação que é a transformação. Nós estamos pertinho, estamos chegando lá. Quantos creem nisso? Salmo 82, 1, para a didática, para novamente aguçar a mente de vocês e ouvintes estar aprendendo conosco isso aí. Deus assiste aonde? Na congregação divina. Engraçado, ele não diz que assiste lá no quarto fechado, com boca no pó, ou no monte, que nem na lei era proibido a igreja subir no monte. Quem subia no monte era só Moisés, a igreja ficava ao redor, não podia subir no monte, hoje eles vão para os montes. Deus assiste nos jejuns, não está falando isso, nas correntes, no sal grosso, nas encruzilhadas, não, aqui está dizendo, Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Deus está estabelecendo o julgamento do mundo conosco, abençoado. Porque tivemos esse princípio ali na segunda vinda e agora pegamos o embalo, meu irmão, e não vamos parar. Não vamos parar. Então, a direção da vida vem no ouvir instruções, do trono sai direção. Quem não congrega não tem direção. Olha para você ver. Nós temos hoje testemunhos à vontade. Aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que não estão nos ouvindo. Analisa a vida deles. Estão em paz? Estão reinando? O que a gente tem ouvido e visto por aí, vou dizer em Belo Horizonte. Os que não estão, não querem nem saber, deixa eles lá. Nós temos que cuidar daqui primeiro, né? Será que há roupa suja lava onde? Em casa, então vamos lavar aqui. Quantas pessoas que têm nos anunciado como a vida deles tem sido muito boa, não. Então, por quê? Há diferença de quem serve o Senhor, de quem não serve, de quem está recebendo do trono, quem não está. Então, a direção da vida vem por ouvir instruções, do trono sai direção. Lá em Provérbios 11, 14, olha aqui comigo. Não havendo sábia direção, o que acontece? Cai o povo. Então, não pode alguém que não está recebendo direção estar de pé, não pode. Se não caiu, vai cair. Porque está escrito, não havendo sábia direção, cai o povo. Está escrito. Ou essa palavra tem valor, ou então vamos todo mundo para casa, fazer nossa comidinha, varrer quintal, e esperar a morte chegar. Porque nós estamos aqui bobo na terra. Então, não havendo sábia direção, e a sábia direção sai da onde? Tem que sair do ministro, meu irmão. É assim que está escrito. A uns ele deu. Quando ele subiu às alturas, concedeu dons aos homens. Quem subiu nas alturas? Jesus Cristo, homem. Porque Jesus de Nazaré não pôde fazer isso. Quem escreve as 14 epístolas é Paulo. E Paulo viu o ressuscitado e não o Nazareno. Ele diz, quando ele subiu às alturas, concedeu dons aos homens. A uns ele deu, para apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres. Quem criou esses 5 ministérios foi a segunda vinda de Jesus Cristo, homem na terra. Criou esses ministérios para que eles funcionassem agora, porque como eu poderia ser um pastor e mestre se eu não tivesse sido instruído aos pés de Dr. José Luiz? De maneira alguma. Seria como eu era, um impostor daquela época, pregando, vai com Deus, Deus te abençoe, vem aqui que eu vou fazer uma oração poderosa a você, expulsar demônio de você. Isso é impostor. Mas com essa sabedoria, agora nós podemos pastorear, podemos ensinar corretamente. Porque eu estou vendo isso aí claramente, abençoado. Doa quem doer. Então, veja bem, Hebreus 2:2, ele vem dizendo, Paulo,
alertando para que não sejamos repreendidos para o castigo, pela desobediência, porque ele virá e não tarda. Como a bênção se materializou, o castigo, a desobediência também se materializou no nosso meio. É onde ele diz, justa retribuição. Porque senão, você é uma pessoa fiel, tranquila, fazendo tudo que Deus manda, e o outro que não é, tem a mesma bênção sua, aí há injustiça, e Deus não é injusto. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência, porque transgressão e desobediência é a mesma coisa, recebeu justo castigo, então vai receber justo castigo. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? É como você, olha, abençoado, a coisa é séria demais, eu vi isso acontecendo muito no tempo de José Luiz, e que é a minha direção, a minha orientação, o meu plumo é aquilo, a minha régua, a minha vara é aquilo, né? De pessoas falando, e esquecendo que tem um anjo do lado dele. Olha, você tem um anjo do teu lado, eu tenho um anjo do meu lado, como é que eu vou falar sobre alguém, se o anjo está comigo, e ele me ouve, e eu estou o quê? Negligenciando ele, dizendo, não, você não existe nada, isso é continha de vigário, eu posso falar o que eu quiser e não vai acontecer nada. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Nós vimos exemplos tremendos aqui mesmo em Belo Horizonte, nós vimos exemplos tremendos nisso aí, a igreja lembra. Anjo está contigo, ele é o anjo que Deus colocou diante de ti, e ele diz, olha, como escaparemos nós? Não vamos escapar. Igual eu falei para os abençoados, eu nessa posição, agora que se eu ficava calado, agora que eu me calo mesmo, eu bato no sistema, nos impostores, com muita força, e não tenho dó, mas igreja, cada um dará conta de si diante do Senhor. Eu não desrespeito tão grande salvação, porque eu a conheço, e eu sei o que ela fez na minha vida, e eu sei quem eu era e quem eu sou agora. E tenho um espírito sobremodo excelente na minha vida, e por isso eu tenho que me submeter mais a Ele, mais e mais e mais e mais, porque a quem é muito é dado, muito é o quê? Requerido. Então, abençoados, nós precisamos de sermos prudentes, né? Paulo alerta para que nenhum sejamos repreendidos para o castigo, pela desobediência, porque ele virá, não tarda, né? Não tem como escapar, se não formos zelosos, entendendo os pactos e submetendo. Vamos terminar com esse versículo aí, Tiago, Romanos 10, 2, olha aqui Romanos 10, 2, Romanos 10, 2, será que você colocou aí não? Eu vi que estava faltando aí. Então vamos ver aqui, abençoados. Vamos ver aqui, eleitos de Deus, predestinados. Olha aqui como escapa. Paulo vem dizendo, se nós não fomos zelosos, 10, 2, ele diz, porque lhes dou testemunho que eles têm zelo por Deus, está falando sobre os judeus, porém, não com entendimento. Por quê? Eles tinham zelo com Deus porque eles guardavam a lei, mas eles não tinham entendimento dos pactos. Paulo diz, olha, eles têm zelo, no pacto deles eles têm zelo, na lei, mas na graça, desprezam, porque lhes falta o quê? Entendimento e revelação.
Nós não, abençoado, nós temos entendimento e temos a revelação. Assim é? Você recebe isso, abençoado? Então, nós temos essa sabedoria. Não vamos negligenciar. Negligenciar significa o quê? Falta de cuidado. Não cuida do seu irmão. Se eu vejo algum irmão fazendo alguma coisa errada, meu irmão, eu sou cego, surdo e mudo. Porque a ninguém mais conhecemos segundo a carne. Eu sou cego, surdo e mudo. Deus está ali. É um irmão, Deus está ali. Ah, mas ele está na bagunça. Deus está ali. Ah, ela é uma prostituta, é um homossexual, é isso. Oh, não importa, Deus está ali. Deus não te vê segundo a carne. E se alguém tem que disciplinar, seja quem? Deus. Ele diz que disciplina todo filho que ama, corrige e açoita todo aquele que ele quer bem. O que eu vou me meter lá, rapaz? E eu passo aí no vejo ele, abençoado. Se eu não posso falar isso, porque se eu falar isso vai aumentar o peso sobre ele, eu nem falo nada, passo direto, nem vi. Porque se eu chamar ele de abençoado, ele vai falar, pô, cara, agora eu estou ferrado. Aí eu fico calado, vejo ele, ó. Fica na sua aí, rapaz. Então, na edificação, ficaram definidas as bases. Qual é? Congregar, semear e fazer a palavra correr.